Não tá? Já tá aqui, ó. Agora sim, Tá. podemos. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Karina, do IPEX, Instituto de Psicologia em São José do Rio Preto. Eu venho apresentar para vocês hoje o nosso professor Pedro Coutinho, doutorando pela USP agora, né? E ele vai ministrar uma aula com a gente sobre os fundamentos. Pedro de Deus, que vergonha que eu não consigo enxergar o que está escrito aí. Mas ele vai falar para vocês, gente. Pode deixar. Mas muito obrigada, Pedro, por você estar aqui com a gente. O Pedro vem falar, né, sobre esses aspectos da personalidade, né, Pedro? Isso mesmo, avaliação É, projetiva. isso. Essa área é tão importante, né, dentro das questões projetivas da personalidade. E ele vem falar um pouquinho com a gente hoje nesse workshop, muito gentilmente, né, que são algumas atividades que a gente tem desenvolvido no IPEX gratuitamente aí para os nossos alunos, nossos parceiros e profissionais. Muito obrigado novamente, viu, Pedro? Sinta-se à Eu agradeço. vontade. Obrigado, Karina. Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui com uma turminha, estamos em 19, né? Agora vai chegando alguns colegas aí. Obrigado pela participação, é legal essa interação. A gente vai falar hoje sobre fundamentos e técnicas da avaliação projetiva da personalidade. Tem o objetivo aí de trazer para vocês uma perspectiva de falar sobre avaliação psicológica, e nós vamos falar especificamente sobre os métodos projetivos da avaliação psicológica. E o meu foco hoje é falar sobre a avaliação da personalidade. É isso que nós vamos estar aí falando hoje à noite. Alguns convites vão chegando aqui ao longo da noite. O pessoal foi falando, vou atrasar, estou recebendo algumas mensagens aqui de colegas. Mas vamos dar início. Depois essa gravação vai ficar disponível no YouTube do Instituto. E antes de começar, novamente, né, agradecer aí pelo convite. Ao longo da minha fala, vocês podem ficar à vontade para interromper, para fazer perguntas. Eu acho que isso acaba facilitando aí, a fala sobre o assunto. Bom, então, nosso workshop hoje é para falar sobre os fundamentos e técnicas da avaliação projetiva da personalidade. Vamos, logo de início, já falar sobre o que é a avaliação psicológica, né? A avaliação psicológica ela é um processo. E quando nós estamos hoje definindo o que é essa avaliação psicológica, sempre temos que ter em mente que trata-se de um processo que tem como objetivo fornecer informações para a tomada de decisão a respeito de uma pessoa, de um grupo ou de um programa. Né? Nós temos vários objetivos que a avaliação psicológica ela pode estar designada. Uma delas é a avaliação da personalidade. E é isso que nós vamos estar falando hoje à noite. Quando falamos desse processo de avaliação da personalidade, nós temos sempre que estar se referindo a três aspectos. Porque a avaliação psicológica, ela diz respeito a avaliar uma medida, da qual nós podemos fazer uso de um instrumento, e até definir um processo mais amplo dessa avaliação psicológica. Todo o processo da avaliação psicológica, ela vai ter uma fundamentação teórica e uma metodologia. Aqui, eu vou trazer algumas características específicas para nós falarmos sobre os métodos projetivos, né? Deixa eu deixar o microfone da Karina aqui. Acabei de chegar. Vai lá, vai. Acho que ela esqueceu o microfone aberto. Vou conseguir fechar. E aí, o processo de avaliação psicológica, que ele pode ser até um processo mais amplo. O processo de avaliação, ele tem uma fundamentação teórica ou uma metodologia, né? E ambos aí, né? Toda metodologia vai ter uma fundamentação teórica diante daquela avaliação dos processos psicológicos. Essa fundamentação teórica, essa metodologia, ela permite compreender aquele fenômeno psicológico e o objeto que está sendo investigado. Então, vamos começar por aqui, entender que essa avaliação psicológica ela é um processo, ela pode estar
sendo empregada com uma fundamentação teórica e uma metodologia diferente. Quando falamos dos métodos projetivos, que é o objetivo do nosso workshop, nós vamos estar definindo um método específico para pensar a avaliação desse fenômeno psicológico que nós vamos falar hoje, que é a personalidade. Então, quando falamos da avaliação psicológica, ela é um campo de conhecimento. E esse campo de conhecimento, ele tem um processo de investigação científica. Então, nós temos pesquisas que vão sendo realizadas para investigar e dar evidências científicas para pensarmos acerca de como esse processo de avaliação ele deve ser realizado. Essas pesquisas, elas vão fundamentando e desenvolvendo teorias, e essas teorias também vão sendo pensadas, e alguns instrumentos psicológicos começam a ser resultado dessas pesquisas. Os métodos projetivos também não são diferentes. Muito das fundamentações teóricas que começam a estudar e desenvolver uma teoria projetiva para pensar a avaliação da personalidade, ela acabou resultando em instrumentos psicológicos. Quando falamos dessa avaliação psicológica, diante desse processo, um processo empírico, procurando evidências científicas, nós temos que pensar na eficácia, né? Temos que pensar em instrumentos psicológicos que vão apresentar eficácia, temos que pensar também na eficiência diante desses testes e instrumentos psicológicos, daquilo que eles estão com o objetivo de avaliação. E todo esse campo, ele é pensado para responder às demandas sociais e pensarmos também, né, em possibilidades de fenômenos psicológicos, comportamentais, fenômenos sociais que possam vir a ser avaliados. Então, trata-se de um campo bem amplo, né, onde nós vamos ter a evidência científica como sendo essa referência que guia, né, esses profissionais que desenvolvem esses estudos acerca da avaliação psicológica. A avaliação psicológica, então, como um processo, né, de um conhecimento científico, um processo amplo, que tem como objetivo propor uma medida a ser avaliada. Uma delas, né, uma medida a ser avaliada, pode vir a ser a personalidade. E é aqui que nós vamos falar da avaliação da personalidade. Quando o psicólogo ele começa, né, a entrar nesse mundo da avaliação psicológica, nesse meio, começa a estudar essa disciplina, começa a entender um pouco essa prática, logo de início a personalidade começa a ser apresentada como sendo um construto possível de ser avaliado. Então, nós vamos ter a avaliação da personalidade como sendo um objeto de avaliação desse processo de avaliação psicológica. Os objetivos de avaliar a personalidade, sendo um fundamento aí presente dos métodos projetivos, sempre, né? Eles têm como objetivo avaliar a dinâmica e a estrutura da personalidade. E aí é onde nós vamos falar desses testes e técnicas projetivas. Então, toda essa introdução nos permite pensar como que esses métodos projetivos, eles vão definir uma fundamentação teórica e eles vão pensar em técnicas e tipos de testagens onde a principal característica dessa avaliação será a projeção. E é o que nós vamos falar hoje. E aí é onde entra o nosso objetivo do workshop, que é falar sobre as técnicas projetivas, né, entender um pouco sobre essa fundamentação, e nós temos esse principal conceito, né, que é o conceito da projeção. E é um conceito que vem da teoria da psicanálise, que vem dessa abordagem psicodinâmica, que também aí é o que nós vamos estar falando hoje à noite. Tudo bem até aqui? Se caso alguém tiver alguma dúvida, né, achar que querer fazer algum comentário, pode ficar à vontade. E chegamos nos métodos projetivos. Falar dos métodos projetivos. Eu tenho certeza que muitos de vocês, né, nós temos vários profissionais aqui presentes, estudantes concluintes, conheço alguns colegas que estão aqui presentes, sempre, quando começamos a estudar avaliação psicológica, os métodos projetivos, eles são apresentados dentro aí do tipo de testagem projetiva.
E o que é muito presente na fala dos professores, né, dos profissionais, quando eles apresentam os métodos projetivos, é falar sobre eficácia, é falar sobre a validade desses testes. Vocês já devem ter ouvido que os métodos projetivos, eles acabam tendo possíveis vieses aí nas suas aplicações. Eu acredito que vocês, muitos aí, ouviram já falar sobre isso. Quando falamos dessa área de avaliação psicológica científica, esses métodos projetivos, eles sempre vão ser vistos, então, com um certo olhar de dúvida. É aqui que nós temos que pensar como que esse processo ele vai ser conduzido pelo profissional. Porque os métodos projetivos, ele tem uma eficácia, porém esse profissional ele tem que se pegar com evidências que sejam congruentes diante daquele objetivo da avaliação psicológica. E aí, quando falamos da personalidade, hoje, o que os artigos científicos, os relatos, né, de processos de avaliação psicológica, que avalia a personalidade, eles sempre, os autores, vêm trazendo aí informações que é interessante utilizar um teste objetivo, né, que avalia a personalidade, mais um teste projetivo, que vai trazer maiores informações para enriquecer esse processo de avaliação. Então, nós vamos tendo esse combo, né, que alguns autores vão chamando aí, que é juntar aí esses dois tipos de natureza, né, de testes psicológicos. Então, é uma maneira de tentar reduzir alguns vieses que pode estar aí presente no tipo de uso, né, desses testes projetivos. Hoje eu não vou falar sobre testes projetivos, né, eu quero apresentar para vocês os fundamentos teóricos acerca do que são esses métodos projetivos. E aí nós vamos falar de técnicas. Porque no trabalho hoje do psicólogo, dentro de um contexto clínico, os testes psicológicos e um trabalho de avaliação da personalidade, ele pode compor também de algumas técnicas. Técnicas onde nós podemos usar características, né, de observação, de utilizar algumas tarefas não estruturadas, e é o que nós vamos falando aí ao longo do workshop. Então, como eu disse para vocês, os métodos projetivos, eles vão tendo como principal conceito a projeção. A projeção é esse conceito que permite os autores entender essa conceitualização e propor um método de avaliação da personalidade usando desse conceito. Deixa eu fechar o microfone. Que alguns microfones vão abrindo aí ao longo da fala. Bom, projeção. Nós vamos ter essa definição que é da Roudinesco, né, que ela faz um trabalho, é uma psicanalista, né, Roudinesco, e ela faz esse trabalho acerca da referência, né, do Freud, para explicar o que é projeção. Vamos ler na íntegra aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que é. Trata-se de um termo utilizado por Sigmund Freud. O Freud, ele é um teórico da psicologia, que vai desenvolver a teoria psicanalítica. E o Freud vai apresentar esse conceito, vai falar da projeção em 1895. Nessa data, ele, essencialmente, quando ele traz o que é a projeção, ele vai estar falando sobre o mecanismo de paranoia. Eu vou explicar isso para vocês. Porém, mais tarde, retomando a esse conceito, ele vai falar, e as escolas psicanalíticas que vão surgindo vão retomar esse conceito de projeção e vão designar a projeção como sendo uma defesa primária, característica da estrutura da psicose. Tanto também da estrutura da neurose, como também da estrutura da perversão. E ele vai dizer que trata-se, né, de como o sujeito projeta no outro ou num objeto os seus desejos que provém dele. Então, o indivíduo ele vai projetar no outro ou num objeto algo que diz respeito a ele, um conteúdo, uma representação, um sentimento, uma ideia que diz respeito a ele, que ele faz uma projeção no outro. Inicialmente, então, acerca dessa citação que a Roudinesco vai apresentar, nós podemos pensar o seguinte: esse conceito ele foi passando por uma transformação, ele foi se desenvolvendo
Então, logo no início da obra do Freud, lá em 1895, o Freud começa a perceber que os pacientes paranoicos, né, que apresentavam características de paranoia, aquela ideia persistente que o indivíduo fica ali com aquela ideiazinha que ele não consegue tirar ela da mente, aquilo ali era uma projeção. Então, Freud, ele começa a entender, a paranoia trata-se de um conceito de projeção. Depois, ele foi vendo que não diz respeito somente ao indivíduo paranoico. A projeção também é uma característica de estruturas como da psicose, da perversão, da neurose. E aqui, essa citação traz para nós uma referência bem psicanalítica. Então, esse conceito de projeção, ele vai adentrando essa teoria da psicanálise. Quando ele vai avançando e se desenvolvendo, nós vamos vendo, então, que essa projeção, ela pode estar presente em qualquer tipo de pessoa. Isso daqui para nós é importante, porque lá no comecinho, quando Freud fala, olha, a paranoia, ela é uma projeção, essa ideia paranoica diz respeito ao movimento projetivo do indivíduo, nós vamos colocando a projeção somente como sendo do indivíduo paranoico. Então, quando as escolas psicanalíticas começam a estudar o conceito e falam, não, a projeção é presente em todas as estruturas. Porque a psicanálise, pessoal, ela vai compreender o indivíduo pelas estruturas da personalidade. E em psicanálise, nós vamos falar estruturas psíquicas. O Freud, ele vai definir as estruturas da personalidade como sendo o indivíduo de estrutura neurótica, o indivíduo de estrutura psicótica e o indivíduo de estrutura perversa. Então, são tipos de personalidade. E a psicanálise, ela desenvolve, né, toda a tua prática clínica se debruçando sobre como essas personalidades funcionam, sobre como é a dinâmica da personalidade advinda dos indivíduos de personalidade neurótica, psicótica ou perversa. E a projeção é presente em todos esses tipos de estrutura de personalidade. Então, isso permite pensar que a projeção, ela pode vir a ser um conceito que nós podemos empregá-lo para pensar nos processos de avaliação psicológica. Os métodos projetivos, então, eles vão ser designados por Frank, isso numa data de 1939 até 1965, nós temos esse período datado, onde esse autor, ele vai reunir algumas tarefas e algumas atividades que tinham como cunho avaliar a personalidade, onde nós poderíamos utilizar da projeção como sendo esse método de avaliar aquelas características da personalidade. Então, o Frank aqui para nós vai ser esse autor que ele vai trazer a definição do que é esse método projetivo. E ele vai dizer, nós podemos utilizar o conceito de projeção para estar avaliando essas personalidades. E isso é um método de avaliação. Porém, antes do Frank, né, nós vamos falar um pouquinho mais para frente no nosso workshop de hoje, nós vamos ter outros autores que vão trazendo um modo de avaliar personalidade, de entender como o indivíduo pensa, o que ele sente, por que ele se comporta assim, utilizando dessa projeção. Mas é o Frank que vai dar aquele estalo e vai falar assim, olha, essa projeção, pensando, avaliando a personalidade dessa maneira, isso é um método. Então, ele vai reunir tudo o que tinha de testes até essa data de 1939 e vai agrupá-los e vai definir da seguinte maneira. Isso aqui trata-se de uma diversidade de testes que utiliza dos métodos projetivos. Ele vai, então, escrever um artigo que ele vai examinar uma ampla variedade de materiais que utilizava da projeção para avaliar a personalidade e de técnicas que eram utilizadas até esse momento como sendo meios de exploração acerca do mundo interno dos indivíduos, onde eles acabavam identificando conflitos psicológicos, conflitos psíquicos e os desejos que mobilizavam esse indivíduo para os seus meios, né, que definiam os objetivos de vida de cada um. Então, essas tarefas, esses instrumentos, esses materiais, as técnicas utilizadas, elas acabavam tendo uma característica similar.
que todas ali tinham essa proposta de utilizar da projeção para entender o mundo interno desse indivíduo. Então, o Frank achava que as técnicas projetivas, elas ofereciam acesso ao mundo dos sentidos, ao mundo dos significados, ao mundo de padrões, sentimentos, revelando aquilo que o sujeito não pode ou ele não quer dizer. E, frequentemente, isso acabava sendo algo que poderia favorecer acessar uma informação, acessar um sentimento, da qual o indivíduo ele não consegue expressar aquilo. É aqui que os métodos projetivos eles vão começar a ganhar muito corpos, né, de prática na área da psicologia. Porque pensem, né, comigo aqui, se lá nós estamos aqui em 1939, né, o Frank começa a trazer para nós essas referências, ele começa a listar técnicas, tarefas, agrupar mesmo, como sendo um grupo da qual nós vamos utilizar desse meio para conseguir entender por que o indivíduo funciona dessa maneira. Nós vamos conseguir acessar sentimentos que esse indivíduo acaba tendo, mas ele não consegue expressar. Então, é um meio de avaliar a personalidade, de avaliar sentimentos dos indivíduos. E isso, no campo prático da psicologia, seria um modo de trabalhar com personalidades e trabalhar com aspectos psicológicos que os indivíduos conscientemente, por meio de resistências, de dificuldades de falar sobre um determinado assunto, ou de uma situação traumática, eles não conseguiam dizer aquilo livremente. Então, pela projeção, aquilo seria possível de ser analisado e avaliado. De acordo, então, com este autor, esses métodos, nós poderíamos, por meio deles, apreender os aspectos que advinham de um aspecto latente da mente, do psíquico desses indivíduos, que eram encobertos, que não vinham para a consciência. Então, dentro de uma leitura psicanalítica, sendo conteúdos inconscientes. Então, a projeção, os métodos projetivos, poderiam acessar conteúdos inconscientes. Isso aqui acaba sendo muito usado na década de 50 por um campo da psicologia forense, de um campo de uma psicologia onde tem como objetivo estudar a mente dos indivíduos, né? É aí que nós vamos adentrando muito do uso desses métodos projetivos para práticas onde a psicologia estava inserida e era importante, tinha enquanto objetivo avaliar os tipos de personalidade. Então, a marca distintiva dessas técnicas seriam, né, para acessar uma projeção do indivíduo, nós temos que pensar que nós vamos ter diferentes materiais e tarefas. Né? Então, ali nós vamos começar a pensar qual é a natureza, qual é a principal característica desses métodos projetivos. Então, essa natureza, ela não é estruturada, ela é ambígua, ela é amorfa, assim como também o indivíduo perante a tua liberdade de trazer respostas acerca daquilo que está sendo perguntado. Então, aqui, para nós temos que sempre começar a associar que os métodos projetivos, todas as tarefas, todos os tipos de testagens, os materiais que são utilizados para evocar, para provocar, né, para fazer com que essa projeção seja acessada, eles vão partir dessas características de materiais e de testes. Então, quando nós vamos usar de um tipo de projeção, aqui nós vamos pensar sempre nessa característica. Se eu trago um objeto estruturado para o indivíduo, né, ou eu trago uma pergunta onde, um exemplo, tá? Por que o céu é azul? Aí, a resposta A, né, o céu é azul devido a isso. E resposta B, o céu é azul devido a isso. Então, percebe que nós estamos estruturando a resposta do indivíduo. Isso não vai permitir uma projeção. A projeção, ela vai ter que partir de uma resposta livre, onde quando você pergunta para o indivíduo por que o céu é azul, ele vai procurar
diante dos seus pensamentos, ideias, sentimentos, né, diante do teu mundo interno, uma resposta, ou o que ele consegue associar acerca da tua pergunta. É aí que nós vamos estar falando de característica dessa natureza projetiva. E todos os tipos de testes que vão surgindo, que vão ter aí esse método projetivo, como que define esse teste psicológico, ou uma técnica projetiva, né? Hoje eu vou falar de algumas técnicas com vocês, todos eles partem aqui dessa principal característica para entendermos o que é a natureza de uma técnica projetiva, dessas técnicas e desse método, né? Então, o material externo, ele precisa ser impreciso ou indefinido para criar maiores possibilidades de revelação. Então, nós vamos tendo, né, testes muito famosos na psicologia, né? Nós temos um teste que ele é muito famoso, que é o teste de Rorschach, que são aquelas manchas, né, que elas estão ali em placas, né? E quando o indivíduo ele olha para aquilo ali, ele vê um borrão de tinta, né? A ideia é exatamente essa, né? É mostrar para o indivíduo e perguntar para ele, né, o que ele está vendo ali. Então, perceba que esse estímulo que está sendo apresentado, ele é o quê? Ele é impreciso, ele é indefinido para esse indivíduo que está sendo testado. É a mesma coisa quando você propõe uma técnica projetiva gráfica, que trabalhar com o seu paciente um desenho. E ele vai fazer um desenho e você está trabalhando uma tarefa como sendo um desenho livre, por exemplo. Faça um desenho. Da onde que o indivíduo busca uma ideia ou um sentimento, ou da onde que ele vai trazer, né, essa resposta, né? O que ele vai desenhar ali? Ali diz respeito ao mundo interno desse indivíduo, acerca daquilo que ele vai desenhar, daquilo que ele vai retratar naquele desenho, daquilo que ele vai falar sobre o desenho. Então, esse método projetivo, ele vai se basear nessas principais características que definem a sua natureza. Pessoal, está dando para acompanhar? Vou me dando um retorno aí. Tá sim, Pedro. Sim, Pedro. Alguma dúvida até o momento? Vou seguindo aí, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? E aí nós temos, né, como exatamente essa instrução, né, para entender um pouco essa natureza projetiva. Algumas instruções como sendo, desenhe uma casa, desenhe uma árvore, desenhe uma pessoa, né? Perceba que o nosso pedido, essa instrução, né, essa tarefa que está sendo aí solicitada pelo profissional, ela sempre vai ter essa proposta de tentar evocar uma representação projetiva, onde nós não vamos ter ela tão estruturada. Um exemplo seria, desenha para mim uma casa com um telhado, uma porta e uma janela. Né? Perceba que já tem uma estrutura. Quando eu falo desenhe uma casa, o indivíduo vai trazer uma casa que é da representação dele. Ali nós vamos ter um material projetivo para analisar. O fundamento teórico da hipótese projetiva, o Frank, em 1939, nesse artigo que ele reúne, né, todos esses materiais e essas tarefas que explicam o que é essa projeção, ele deve ser creditado a esse conceito da psicanálise, que é o conceito de projeção. E esse conceito vai ter um longo percurso na obra do Freud. Quando nós vimos lá aquela citação da Roudinesco, no começo do nosso workshop, ali nós vamos vendo, então, que a projeção, ela é um conceito que é presente em todo tipo de personalidade. Então, todas as estruturas psíquicas são capazes de apresentar projeção. E aí nós vamos tendo um desenvolvimento, não vamos parar ali. Hoje eu vou trazer alguns textos para vocês, para que a gente possa ir lendo junto, para vocês verem como que essa projeção ela vai ganhando mais marcação conceitual ao longo da obra da psicanálise. Para o Freud, as representações derivadas das percepções internas e externas, elas se entrelaçam, e elas vão formando um corpo de fantasia que constituirá o imaginário do indivíduo.
Então, o nosso mundo interno, ele tem uma influência do mundo externo. Né? Então, quando você propõe para o indivíduo, desenha para mim uma casa, perceba que eles vão buscar um pensamento, uma ideia, às vezes até um sentimento que vai, naquele momento, aparecer, quando ele estiver desenhando a casa, e isso vai estar nessa mistura, né, desse mundo interno com esse mundo externo. Por quê? A representação da casa é uma representação universal. Quando lá no HTP, que é um teste psicológico, que ele tem um método projetivo, que é o teste House-Triperson, que é um teste psicológico que o indivíduo ele tem que desenhar 3 representações: a casa, a árvore e a pessoa. Quando você traz ali a instrução do teste, que é desenha para mim uma casa, não precisa ser um desenho artístico, né? Mas tem que ser um desenho que representa uma casa. E você dá essa tarefa para o indivíduo, você traz essa instrução, ele sabe que ele vai desenhar uma casa e ele vai buscar uma representação do que ele tem como sendo uma casa. Só que essa representação, ela tem uma característica universal. Então, a gente sabe que essa casa, ela tem que ter o quê para ser uma casa? Um telhado, uma casa, um telhado, uma janela, uma porta, paredes. É o principal, é o básico para que o indivíduo que olha aquele desenho fala, é uma casa. Mas o telhado dele pode ser diferente, a porta dele pode ser diferente, ele pode fazer uma casa muito grande, muito pequena. É ali que nós vamos ir analisando, né, e por meio da interpretação projetiva, e conseguindo entender qual é essa casa que ele desenhou. Porém, não fica somente no desenho. Nós temos que sempre partir que a testagem psicológica projetiva, ela tem que vir do material que foi desenhado, se for uma projeção gráfica, como o uso do desenho, e tem que ter a expressão do indivíduo. Né? O que você me fala sobre essa casa, me explica essa casa, porque ali nós vamos acessar mais informações sobre aquela projeção. É aí que nós vamos compondo, então, esse método projetivo, da qual esses testes psicológicos projetivos vão sendo derivados. Alguns textos do Freud que irá apresentar aí esse conceito de projeção. Ele vai colocar: é possível encontrar em diversos textos do Freud referências a um processo de deslocamento das representações. Isso vai constituir a base do conceito de projeção. Então, Freud coloca para nós que a projeção, ela é uma representação deslocada para um outro objeto. Então, se hoje eu estou com raiva, né, dos meus pais, porque os meus pais não deixaram eu jogar videogame, e aí eu chego, por exemplo, na minha terapia, né, e vamos falar aí diante desse exemplo uma terapia infantil, e aí eu tenho que fazer um desenho ali naquele momento, né, da terapia, esse sentimento pode estar tão presente que quando a criança vai fazer o desenho, ela faz ali, né, os pais, aí coloca, né, às vezes os pais ali com uma carinha um pouco, né, de bravo, uma criança meio com medo ou chorando, né. Então, quando você pergunta para a criança, mas o que você fez aqui, né, me explica sobre o teu desenho, né, o que você desenhou? Percebam que ali é um deslocamento diante daquele sentimento do que ele está sentindo, ele está representando isso, colocando num outro objeto, colocando isso para fora, né? Então, é exatamente o deslocamento de uma representação para um outro objeto. E essas técnicas, né, e aí nós estamos falando exatamente nesse exemplo de uma técnica gráfica, o desenho ele tem essa potencialidade. Né? Hoje nós vamos falar de desenho também, e nós vamos ver o quanto que o desenho ele tem uma potencialidade de fazer o indivíduo retratar aquilo que ele está sentindo ou que ele está pensando, que ele coloca aquilo para fora. E o mais interessante é que ele não pensa nisso conscientemente, como, agora eu vou desenhar isso. Não. Isso surge, isso aparece. Então, o indivíduo, muitas vezes, ele não sabe por que ele está desenhando isso. Né? Aí que é interessante pensar, porque esse deslocamento das representações, ela tem uma característica inconsciente. Então, quando a mãe
brigou com a filha, né? Você não pode fazer isso. Você não pode tratar os seus brinquedos dessa maneira, né? A menininha, ela pega a boneca dela e ela vai lá para a boneca e ela começa a brigar com a boneca. Você não pode fazer isso. E ela fala igualzinho como a mãe falou para ela. Ali é um deslocamento das representações. E nós podemos entender como sendo um conceito de projeção. Ela está projetando aquele sentimento que ela sentiu diante da mãe brigando com ela para aquela brincadeira representando ali na boneca. O Freud, em 1911 até ali 1948, em vários textos, né? Nós vamos percebendo, perante toda essa obra do Freud, que ele vai trazer um conceito de projeção quando ele vai escrever o caso, né, que é da biografia do presidente Scherer. Ali ele vai colocar, naquele momento, que a projeção ela é um mecanismo de defesa da psicose. Então, ela vai colocar que o indivíduo psicótico, que é uma estrutura psíquica, uma estrutura de personalidade psicótica, ele projeta. Então, ele vai projetar na realidade aquilo que ele sente. Ele vai projetar na realidade, ou num objeto, ou numa outra pessoa, aquela ideia que aparece na mente dele, aquele pensamento, aquele sentimento. Então, é uma série de sucessivas projeções. Então, quando o paciente psicótico ele traz uma ideia que, para nós ouvindo, né, é algo desconexo da realidade, né, que você percebe que ali é um delírio, para ele, nós podemos entender, né, via o conceito de projeção, que é uma projeção daquilo que ele está sentindo, é um deslocamento das representações. Então, Freud vai trazer aqui, no texto sobre o presidente Scherer, analisando a projeção como sendo um conceito, né, do mecanismo de defesa da psicose. É aí que a clínica psicanalítica, com as psicoses, irá trabalhar essas projeções. É aí que essa clínica da psicanálise vai colocar na atividade da terapia infantil psicanalítica a caixa lúdica. É aí que nós vamos ter vários acervos, né, que a criança vai escolher o que ela quer colocar dentro da caixa lúdica. É ali que nós vamos perceber que numa brincadeira que a criança está tendo ali, brincando com uma arminha, né, atirando num bonequinho, é passível ali de olhar aquela cena e interpretar aquela cena. E nós vamos interpretar pensando na técnica projetiva, no método projetivo. A projeção, até aqui, quando o Freud vem trazendo nesses textos, né, no próprio presidente Scherer, a projeção ainda é um conceito limitado, né? Ela vai ganhando desenvolvimento ao longo da obra de Freud. Então, nós vamos vendo que até um primeiro momento, nós estávamos falando de projeção como sendo um deslocamento de representações, né? E aí uma questão que o Freud coloca é, quando uma pessoa desloca um sentimento hostil a uma outra, nós temos que analisar isso como sendo projeção. Sabe aquele comentário que eu chego para alguém e falo assim, nossa, olha a fulana lá, né? Nada a ver com esse comportamento dela. Como que ela é aparecida, né? Um exemplo. Hoje eu estou bom de exemplo, porque tem dia que não tem nenhum exemplo. Nós, né, podemos analisar isso como sendo uma projeção, né? E aí o que nós podemos analisar e um pouquinho além na interpretação, né? Por que aquela pessoa incomoda o Pedro? Por que o Pedro está falando que fulano é aparecido, né? Aí muitas coisas nós podemos pensar e colocar como uma hipótese interpretativa. A primeira é, será que ele gostaria de estar lá na frente e aí ele não consegue? É por isso que ele está falando da colega que está lá e chamando ela de Aparecida, né? Isso é um deslocamento de sentimento. Pessoal, tudo bem? Deu para entender isso? Porque eu falei bastante coisa. Está tranquilo até aqui? Tudo bem, Pedro. Ótimo, Pedro. Tá ótimo. Estou entendendo tudo, viu, Pedro? Isso, então, é um bom sinal. Então, estou no caminho certo. Isso é bom, que eu estou apresentando, pessoal, né, uma outra perspectiva de abordagem teórica, né? E aí a Karina sempre fala, nossa, é difícil entender isso aí, né? Então, vamos ver aí, né? Esse é o caminho.
Bom, aí o Freud, então, ele vai trazendo nesses textos, né? Chega no momento da obra onde ele fala que essa projeção, e aí ele vai trazer essa citação que eu quero ler com vocês na íntegra. Na produção de sintomas da paranoia, ressalta-se no primeiro termo aquele processo que nós vamos designar como sendo projeção. Nele, uma percepção interna é reprimida e, como sua substituição, o seu próprio conteúdo. Depois de sofrer uma deformação ali na mente, né, porque nós estamos falando do mecanismo de defesa, né, o Freud coloca que a nossa mente ela tem os mecanismos de defesa que vai evitar que essa consciência ela entre em contato com conteúdos que vão gerar ali um certo conflito, onde aquilo seja muito danoso para a nossa mente. Né? Então, é como se aquilo não se harmonizasse com o nosso tipo de personalidade. E aí, essa consciência, ela tem que se organizar. Então, o Freud vai colocar aqui exatamente o que nós estávamos falando sobre o deslocamento desse sentimento. Então, uma ideia onde ela é incompatível com a minha mente, ela vai passar ali por um processo de defesa. Né? Então, ela passa por uma transformação. E é exatamente aquilo que nós estávamos falando no exemplo, né? Quando eu me viro para alguém e eu começo a falar daquela pessoa e aquilo traz uma ideia que eu estou sentindo, né? Um incômodo daquela pessoa está tendo aquele tipo de comportamento, eu não consigo conscientemente, sozinho, perceber que aquela pessoa está me incomodando, ou que eu fico o tempo todo falando daquela pessoa. O indivíduo não percebe isso, mas quem está à volta percebe. E aí nós vamos percebendo que aquela ideia está sendo direcionada ao outro, porque ele não pode acessar aquela ideia como sendo dele. A mente ali está num processo totalmente defensivo em relação a essa representação. Então isso é o que o Freud vai cada vez mais trazendo nessa obra, explicando, né, esse conceito, e é aí que ele vai trazendo mais características sobre como é o processo da projeção, como sendo um mecanismo de defesa. No texto do Freud, em Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que há uma crença diante do acaso, da superstição. O conceito de projeção, ele vai ser utilizado de uma forma suficientemente ampliada, então ele vai ampliar aqui, que vai permitir englobar uma gama de fenômenos. O paranoico, né, que é esse indivíduo que desenvolve aquela ideia paranoica, ele, de forma inconsciente, ele vai projetar na vida mental, na sua mente, né, aquilo que do outro existe na sua. Então, quando ele aponta para o outro, aquilo diz respeito a ele. É aqui que nós vamos ter aquela célebre, né, citação do Freud. Né? Quando o Pedro fala do João, ele está falando... quando o Pedro fala do João, né, ele está, na realidade, falando dele. É aqui que nós vamos ter essa célebre citação. Porque quando eu estou falando lá do fulano, na realidade, isso diz respeito a quem eu sou. Né? E aí nós vamos entender isso pelo conceito de projeção. Aí ele vai um pouco além, porque ele vai falar o seguinte, aquele indivíduo supersticioso, sabe, quem carrega aquela superstição, todo indivíduo tem, né, na vida cotidiana, né, uma ideia um pouco supersticiosa, isso é muito comum, e é muito presente, né, na nossa sociedade. O Freud vai colocar o seguinte, que a pessoa que começa a atribuir, ela projeta numa causalidade, né, e ela vai interpretar aquilo como sendo algo que ela, na realidade, precisa seguir à risca, senão alguma coisa pode vir a acontecer. Então, seria aquela pessoa, né, olha, eu não posso passar debaixo de uma escada, então eu vou criando uma superstição em relação a isso. Se eu passar debaixo da escada, alguma coisa ruim pode vir a acontecer. Né? Então, percebe que esse indivíduo, ele desconhece, né, o porquê que essa ideia vai ganhando tanta força para ele. Né? O porquê que, por exemplo, ele não pode passar debaixo de uma escada. Só que essa escada tem uma projeção. Ela representa alguma coisa. É aí que nós temos que entender o que os métodos projetivos eles vão ser passíveis de interpretação. Porque o material que a projeção vai evocar, somente o material, ele não diz muita coisa, a não ser que tenha esse trabalho de análise de interpretação projetiva. Então, quando você pede para uma criança, né, fazer uma representação de uma árvore,
Gente, uma árvore, todo mundo vai desenhar uma árvore, né? Uma árvore é uma representação universal. Isso vem da causalidade, isso vem do comum. Só que o tipo de árvore que você vai desenhar é uma característica da tua personalidade. Então, se você vai desenhar uma árvore com uma copa muito grande, um tronco muito grosso, né? Você vai trazer um detalhe para o tronco, então você vai pintá-lo ali de uma maneira como se ele tivesse envelhecido ou não, um tronco muito fininho, que vai dar uma ideia de fragilidade. Na folha, né, que você desenha, então você desenhou essa árvore um pouco mais para a esquerda, para a direita, no centro. Tudo isso, para nós, é o modo de olhar esse desenho e essa representação. Aqui os slides saíram aqui. E aí, uma outra, eu já estou cheio de citações, né, do Freud, que é interessante para a gente ir pensando sobre a projeção. E é exatamente, então, falando, né, sobre aquilo que nós direcionamos para o outro, né, aquilo que nós estamos falando, aquilo da maneira como nós estamos pensando, sempre direcionando isso como sendo uma demanda nossa, o Freud coloca qual é, né, qual a sua responsabilidade diante da desordem da qual você está se queixando. Isso aqui é muito interessante, porque acaba sendo um conceito para pensarmos a clínica psicanalítica, né, para entrarmos até numa compreensão do que é essa projeção. Se você começa falando para um colega que está muito difícil esses dias, essa situação da pandemia, e blá, 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 e você vai construindo toda essa fala, né? Numa ideia, para pensarmos a projeção, né, disso que você está falando, qual a tua responsabilidade nisso que você fala? A psicanálise vai implicar o sujeito nisso, né? Mas por que essa pandemia está sendo tão difícil para você? Nós sabemos que é difícil para todo mundo, mas nós queremos ouvir o porquê que é difícil para ele. E a projeção, o método projetivo, é aí que nós vamos tendo uma característica para pensar esses testes. Para que nós podemos ficar ali na eficácia e na eficiência, lá no comecinho do workshop que eu trouxe para vocês essa ideia, para pensarmos esse tipo de método, nós temos que sempre pensar na maneira como essa técnica ou essa testagem vai ser aplicada. Então, nós vamos ter, na grande maioria dos testes, uma aplicação onde se sugere, para que tenha cada vez mais eficácia, a aplicação individual. Quando você leva para uma aplicação coletiva, você tem muitas variáveis ali presentes naquele ambiente. Né, um outro colega fazendo, você observando. Então, quando falamos desse método projetivo, a aplicação individual ele ganha uma maior eficácia. Nós vamos ter um maior controle diante ali daquela tarefa que está sendo solicitada para o avaliando, né, para o paciente. Pessoal, tudo bem? Nós vamos agora sair um pouquinho dos fundamentos e vamos entrar aqui na... Pode sair de novo. Está caindo aqui. Vamos entrar de novo e vamos entrar no novo conteúdo aí. Vamos já ir falando das técnicas. Bom, então, saímos da citação do Freud e vamos aqui para outro slide. Né? A aplicação e a interpretação desses testes projetivos e expressivos, né? Que é exatamente aquilo que eu estava falando. E aí, aqui nós vamos falar dos testes projetivos e expressivos, porque nós temos também essa característica dos testes expressivos que trazem muito fundamento dos métodos projetivos. Né? Então, quando vocês verem lá testes expressivos, eles vão ter uma natureza projetiva. Né? Mas os testes expressivos, eles não se compõem somente desse tipo de natureza. Né? Já os testes projetivos, sim. Então, nós podemos ter testes expressivos, né, que tem ali de projeção. Um exemplo de teste expressivo é o palográfico. Né? O palográfico ele é um teste expressivo. E ele tem de projeção. Né? Quando o indivíduo está fazendo paus, por exemplo, aqueles famosos pauzinhos, né, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está fazendo do jeito dele. É aí que nós temos essa característica projetiva, de projeção. Mas ele é um teste expressivo. Mas ele não deixa de ter essa característica.
Então, o que é necessário, pessoal? Um conhecimento, cuidado ético, né? E nós temos que ter muito cuidado na interpretação, muito mesmo. Isso aqui, para nós, é uma postura ética, e nós temos que sempre ter esse cuidado. Não é para interpretar qualquer coisa. A interpretação projetiva, ela é baseada em evidências. Cada vez mais que o técnico, né, esse profissional que utiliza de testes projetivos, desses métodos projetivos, ele tem aí esse cuidado, ele vai estar controlando muitos vieses, e aquele teste vai ter uma evidência fidedigna diante do que ele está avaliando. Vamos falar sobre as técnicas projetivas, então? É um assunto que eu gosto muito de falar, principalmente no âmbito clínico, considerando processos terapêuticos, processos de psicoterapia, onde nós podemos incluir técnicas projetivas sem estar necessariamente fazendo um processo de avaliação com objetivo determinado. Então, nós vamos falar sobre um histórico acerca da personalidade. Esse construto da personalidade, a personalidade é estudada com muita ênfase a partir desse século XX. A personalidade no sentido de ser estudada frente a uma perspectiva psicológica. Nós vamos ter os estudos da personalidade, as principais teorias para entender a personalidade dentro desse âmbito psíquico, psicológico, a partir de 1900. Nós vamos tendo, nesse momento, uma teoria psicanalítica que está aparecendo, está surgindo e está trazendo uma teoria psicológica para entender essa mente, para entender os tipos de personalidade. Eu expliquei para vocês que o diagnóstico psicanalítico ele é baseado em tipos de personalidade, né, das estruturas psíquicas. Então, a psicanálise, desde ali dos primeiros textos freudianos, de 1894, 1896 e assim para frente, em 1901, que o Freud vai lançar a Interpretação dos Sonhos, né, que vai ser um livro aí, célebre diante de toda essa teoria, nós vamos ir adentrando referências que propõem os estudos de personalidade. Nós vamos tendo técnicas para entender a personalidade, né, para avaliar a personalidade. A partir ali de 1920, muitas técnicas sendo utilizadas. Essas técnicas de investigação, dentro desse período de 1900, 1920, elas trabalhavam com representações psíquicas, representações psicológicas. Elas apresentavam técnicas psicodinâmicas. E aí, tenho que levá-los aí para essa referência dos estudos sobre as teorias da personalidade. Nós temos uma referência que ela propõe pensar todo esse período histórico de estudos sobre a personalidade dividido ali em períodos. O período de 1900 até 1929, nós vamos ter aí as principais teorias clássicas que estudam a personalidade. Elas advêm aí de um cenário, né, bem característico de entender a personalidade estudando o mundo interno do indivíduo, né? Esse mundo subjetivo, entendendo a personalidade advinda de forças inconscientes, de forças conscientes, propondo conceitualizações, uma delas sendo o ego, né, como dando essa dimensão acerca do eu do indivíduo, que nós vamos entender a personalidade como uma manifestação do eu, uma manifestação do ego. Vamos ter também o surgimento das fenomenologias, né, dentro dessas primeiras teorizações ali de fundamentos fenomenológicos, são essas teorias clássicas. Então, nós vamos ter perspectivas psicanalíticas, perspectivas neoanalíticas, né, e fenomenológicas. Depois de 1930 para frente, nós vamos ter as teorias modernas da personalidade, que é onde nós vamos entrar aí, nas teorias cognitivas, nas comportamentais, nessas teorias que vão propor um entendimento da personalidade, entendendo a personalidade pelos processos de aprendizagem, é onde nós vamos começar a dar ênfase para traços de personalidade, características de personalidade, construtos, né, específicos,
É aí onde vai aparecer muita dimensão, né? O sujeito é extrovertido, o sujeito é introvertido, o sujeito é agressivo. Nós vamos começar a ter aí todos aqueles 5 domínios, né? 5 fatores da personalidade, tudo a partir aí de 1930, onde isso vai sendo estudado com muita ênfase. Frank, em 1939, quando ele faz aquele conjunto, né, daquele método para falar sobre os métodos projetivos, ele vai classificar as técnicas que eram utilizadas na época de avaliação, propondo os métodos projetivos. Então, ele vai falar sobre o Jung, né, que nós temos aí o teste de associação das palavras, o próprio teste do Rorschach, que propunha, né, um processo de psicodiagnóstico, e o teste do Bullheye, que é esse teste de a percepção temática, e propõe aí uma avaliação da personalidade. Então, aqui nós já temos testes psicológicos que advêm de técnicas específicas para estar avaliando essa personalidade dentro desse método projetivo. Gente, esse teste de associação de palavras do Jung, é bem interessante falar sobre ele, porque ele é uma técnica junguiana, né? Nós temos o Jung, tem alguns colegas que eu não conheço, que estão aqui participando do workshop, né? Até para o pessoal que vai assistir depois. O Jung, ele é um psiquiatra suíço, ele vai desenvolver a psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana, né? A famosa terapia junguiana. Ele trabalhou ali por muito tempo, né, com a psicanálise dentro de uma perspectiva freudiana, foi presidente da Associação Internacional de Psicanálise, trabalhou com Freud, e depois ele vai romper com o Freud, e vai desenvolver essa perspectiva teórica que continua falando do inconsciente, mas aí ele vai propor uma outra teoria, que ele vai chamar de psicologia analítica. Lá no comecinho, quando o Jung, ele logo se forma na faculdade de medicina, ele vai trabalhar num hospital em Zurique, que é o hospital psiquiátrico, e ele desenvolvia esse método que era de associação de palavras. É interessante porque o método ele vai utilizar de uma tarefa muito simples, né? Eu sempre brinco com o pessoal que a ideia é bem semelhante àquele famoso bate-bola, jogo rápido da Marília Gabriela, sabe? Onde ele tinha as palavras estímulos, né, que eram palavras universais. Aí ele teve todo um trabalho para estudar essas palavras. Né? Então, por exemplo, amor, família, paz, filho, né, eram palavras universais. Então, nós tínhamos uma palavra estímulo e o indivíduo tinha que associar uma palavra diante dessa palavra estímulo, que aí nós íamos chamar de palavra indutora. Né? Então, quando eu falo amor, vocês têm que falar logo em seguida uma palavra que vocês associam, que para vocês tem uma associação com a palavra amor. E aí ele tinha, né, toda uma listagem dessas palavras estímulo. Se eu não lembro com muita precisão, mas ele chega no final desse estudo deixar, eu acho que 80 e poucas palavras estímulos, que eram palavras universais. E ele percebia o seguinte: quando o indivíduo se deparava com uma palavra que ele não tinha o controle sobre essa palavra, ele apresentava uma reação emocional. E ali ele vai definir que é uma palavra que o indivíduo tinha alguma demanda psicológica em relação a ela. Então, se eu falo para vocês, pai, e aí de repente vocês engasgam, fica corado, vem ali uma emoção, a fala sai trêmula, ele anotava. Porque ali para ele essa palavra, pai, tinha algum complexo, que é aí onde ele vai trazer essa palavra que ele vai chamar de complexo, que vai ser um conceito na teoria junguiana. Além, né, dessa medição aí por essas palavras estímulos, o indivíduo era todo monitorado, né, diante dos aspectos fisiológicos, batimento cardíaco, sudorese, todas essas questões. Então, é um estudo muito interessante, é um estudo que hoje é uma técnica junguiana para o desenvolvimento da psicoterapia, quando o indivíduo ele fica ali com uma resistência, ele não consegue falar o que ele tem interesse, né? Você pode ir para a técnica de associação de palavras. Né? Ele fala o que lhe vem na tua cabeça, uma palavra, né? Você pode utilizar de algumas palavras para ver o que ele vai trazer de palavra indutora, né? Então, é um caminho aí de uma técnica projetiva. Então, o Frank ele vai trazer essas técnicas e vai agrupá-las como sendo métodos projetivos, né? Nós citamos aqui algumas.
Então, o que vão ser essas técnicas projetivas? O conceito dessas técnicas é projeção, que é esse conceito que nós falamos ali na parte de fundamentos teóricos, e essa projeção, ela está associada a aspectos inconscientes. Né? E, enquanto teoria, nós vamos ter uma base de fundamentação teórica, que é essa teoria psicodinâmica. Já que nós estamos com vários colegas aqui, alguns colegas não são da abordagem teórica da psicanálise. Então, quer dizer que eu não posso trabalhar com esse método de avaliação? De forma alguma, tá? Nós temos muitos testes projetivos que eles trazem a fundamentação teórica da projeção, da teoria da psicanálise, porém, eles podem ser aplicados diante de processos psicológicos mesmo, de avaliação psicológica, mesmo você não sendo da psicanálise, né? Mas nós vamos vendo na prática que, geralmente, os testes projetivos, eles vão ficando mais característicos dos indivíduos ali, dos profissionais que têm uma formação em psicanálise. Porém, não é regra, tá? Tem pessoas que fazem cursos para aprender esses testes, aprendem o teste, né, seguem o manual, no manual tem todas as instruções. Porém, as técnicas projetivas, algumas que vão explorar mais alguns aspectos inconscientes, aí elas são mais oriundas mesmo dos processos de psicoterapias psicanalíticas, psicodinâmicas. Mas tem várias outras técnicas também que evocam projeção, que são empregadas em outros tipos de psicoterapia. Então, as técnicas projetivas, diante dos objetivos gerais, elas são os mesmos. Todas as técnicas vão trabalhar, então, com esse conceito de projeção. Já os objetivos específicos, nós vamos perceber aí que elas vão explorar aspectos particulares, com tendências específicas diante da personalidade, e em função de características que vão diferenciar os tipos de técnicas. Então, nós vamos ter as técnicas baseadas no tipo de estímulo que vai ser utilizado e no tipo de tarefa solicitada. Exemplo, a técnica de associação de palavras do Jung, que ela é uma palavra-estímulo que você vai dizer, ela é verbal. O estímulo que eu estou apresentando para o sujeito, ele é verbal. Então, eu estou falando aqui, né, verbalmente. Me fala a palavra que você associa com essa palavra que eu vou dizer. Família. Né? Então, eu estou utilizando um estímulo verbal. E ela pode ser visual, ou ela pode combinar também, o visual e o verbal. Eu posso estar mostrando uma imagem para você, que vai ser algo visual, o estímulo, e eu posso estar falando, ó, essa imagem que você está vendo começa na história X. Tá? Agora continua a história pensando nessa imagem. Então, perceba que o estímulo ali que eu utilizei é visual e verbal. Então, as técnicas projetivas, elas vão apresentando essas características. Tá? E a tarefa solicitada, que é como que essa tarefa vai ser, que esse indivíduo ele vai desenvolver. Ele vai ter que desenvolver a tarefa desenhando alguma coisa, ou falando sobre alguma coisa, né? Então, é a partir daí que nós vamos ter essas diferenças entre as técnicas. Então, técnicas projetivas, diante de uma definição, né? São técnicas de exploração que, em forma intencional e sistemática, ela provoca a projeção inconsciente da estrutura íntima de uma personalidade sobre um determinado fundo. Então, eu vou intencionalmente, diante de uma sistematização, provocar a projeção diante de um material que eu vou utilizar para que essa projeção apareça. Essa é uma definição de técnica projetiva. Elas vão apresentar discrepância, como nós estávamos falando, né? Ela pode vir de um estímulo verbal, ela pode vir de uma tarefa verbal, visual, gráfica, né? É isso que vai classificar essas técnicas. Então, elas apresentam discrepância entre essa prática, de como essa técnica vai ser realizada e também de pesquisa. Né? Muitas pesquisas que vão utilizar de métodos projetivos, eles também vão apresentar diferenças para estar falando sobre tipos de técnicas. Depende da técnica que eles vão se referir. E nós também podemos empregar as técnicas projetivas em avaliações que estão presentes dentro de instrumentos psicométricos. E aí é onde nós vamos ter os testes, que eles se estruturam utilizando um tipo de técnica para que esse teste seja realizado, utilizando uma tarefa X, um estímulo X aí, para evocar
essa projeção. E as técnicas projetivas, elas são muito populares no uso clínico. Então, na clínica, nesse uso de consultório, né, de contexto aí clínico da área da saúde, os processos de psicoterapias, de avaliações psicológicas, elas acabam sendo muito populares. Primeiro, porque a grande maioria acaba sendo, quando nós falamos de testes projetivos, eles acabam sendo bem em conta, né? Então, a literatura aponta isso para nós. Temos testes que custam cento e poucos reais, né, que são testes projetivos. E algumas técnicas você só precisa, às vezes, de um papel, um lápis de cor, um giz de cera, né? E aí é possível pensar em algum estímulo, em alguma tarefa para que esse paciente evoque essa projeção. Então, às vezes, a gente acaba utilizando coisas muito baratas, né? É aí que elas vão ficando muito populares. E a natureza dessas técnicas projetivas? Então, são tarefas não estruturadas, elas permitem uma variedade quase ilimitada de respostas possíveis. São instrumentos projetivos, também, que apresentam procedimentos de testagem disfarçada. Os testados, né, quem está ali diante de uma avaliação projetiva, de um teste ou de uma técnica, eles não se dão conta do tipo de interpretação psicológica que o profissional vai fazer acerca daquela resposta que ele está apresentando no teste. Então, quando você fala para o paciente, desenha para mim uma casa, eles não conseguem ter essa dimensão do que você vai avaliar da casa que eles estão desenhando. É aí que elas acabam sendo técnicas que favorecem trabalhar com alguns conteúdos que, em alguns casos e demandas psicológicas, que elas são bem usuais. Por exemplo, em situações de violências, de situações traumáticas que acabam trazendo para o indivíduo emoções muito negativas, para esses indivíduos, o tempo subjetivo, né, ele acaba sendo muito determinante da maneira como o indivíduo vai apresentar isso, né, na sua terapia ou na avaliação psicológica. Então, às vezes é difícil dizer o que aconteceu, às vezes eu nem consigo dizer o que aconteceu. Por meio de uma técnica projetiva gráfica, de uso do desenho, né, às vezes por um próprio teste do HTT, o paciente ele vai se mostrar muito mais e apresentar mais evidências do seu tipo de personalidade, às vezes do que ele falando ou estando, né, em várias sessões, falando sobre o mesmo conteúdo e não conseguindo se expressar. Na técnica projetiva, no tipo de testagem, né, projetivo, esse indivíduo ele vai apresentar conteúdo. As técnicas projetivas, então, elas podem ser usadas para uma finalidade de explorar características emocionais e sociais. Então, nós podemos utilizar uma técnica projetiva para explorar emoções, para explorar situações sociais. Elas podem ser utilizadas para provas de desajustamentos, para indivíduos que acabam tendo dificuldades com certos tipos de situações. Nós podemos avaliar, né, comportamentos disfuncionais, podemos trabalhar com habilidades também sociais, né, com ganhos aí de aprendizagem. Elas podem também ser utilizadas para interesses afins, com objetivos. Podemos utilizar uma técnica projetiva para avaliar atitudes, motivos, aspectos intelectuais e comportamentais do indivíduo. Elas podem ser utilizadas para vários tipos de finalidade, né? Perceba que é bem amplo, bem vasto aí as finalidades que nós podemos estar utilizando esse tipo de técnica. A avaliação das técnicas projetivas, elas sempre vão partir, então, perante esses preceitos aqui, né? Elas podem ser utilizadas para um rapport. Então, quando nós estamos começando um processo ali de psicoterapia, uma relação terapêutica bem no comecinho, ou um processo de avaliação psicológica também, onde você percebe que o paciente está bem nervoso, onde ele não está ali, né, muito à vontade, nós podemos
inserir esse indivíduo diante ali de uma atividade projetiva, né? O desenho é muito usado, principalmente com crianças, né, que chegam ali muito desconfiadas, né, não são todas as crianças que já chegam ali naquele time, né, de falar sobre elas. Então, nós vamos estabelecendo ali uma relação, né, por meio dessa técnica, ela possibilita o rapport. Nós podemos utilizar as técnicas projetivas para situações onde nós podemos estar desconfiados que esse paciente está simulando aquela situação. Nós tivemos algumas aulas, né, no curso de especialização em avaliação psicológica, de algumas temáticas que nós estamos aí, junto com os professores, né, trazendo alguns temas específicos. Em algumas aulas de temas específicos para aquele processo de avaliação, a gente percebe que o indivíduo ele pode simular, né, ele pode inventar uma história. E as técnicas projetivas, mesmo ele simulando, ele tentando obter o controle, né, ele não vai conseguir ter o controle 100% daquilo que ele está fazendo. É aí que elas acabam sendo bem utilizadas. O examinador e várias variáveis situacionais. Então, a técnica projetiva ela pode também contribuir para essa relação. Normas, fidedignidade, validade, tudo aquilo que nós estamos falando lá no começo do workshop, né, nós temos que sempre ter em mente quando pensamos em métodos projetivos. Na norma, que aquele teste implica, né, o avaliador ele seguir a risca, a fidedignidade, da qual ele está utilizando aquela evidência para promover aquela avaliação que ele está utilizando, né, aquele processo de avaliação. Se aquele teste ele tem resultados de fidedignidade para avaliar ou trabalhar com aquele comportamento ali que ele quer avaliar. Então, tudo isso vai trazendo para nós que as técnicas projetivas também nos ajudem em relação a isso. A hipótese projetiva, então, diante da avaliação de um resultado ali, de uma interpretação, né, de uma técnica projetiva gráfica ou dos resultados de um teste projetivo que está sendo utilizado, a hipótese projetiva sempre tem que estar ali, acordada diante de uma validade. Lembre-se do cuidado da interpretação projetiva, né? Então, a gente tem que, de fato, se pegar nas evidências que são ali mais fidedignas àquele processo. Os próprios testes projetivos, eles vão trazendo um modo de aplicação, de correção, de interpretação, onde ele vai trazer um método bem ali rigoroso, né? E isso para nós é importante para que a gente não se perca, né, nas interpretações que não são usuais aí para esse tipo de avaliação. Elas também, as técnicas projetivas, acabam se enquadrando como sendo instrumentos psicométricos, né, e as técnicas projetivas são muito utilizadas dentro dos instrumentos clínicos. Então, aqui são todos os preceitos que nós podemos estar pensando acerca aí dessas técnicas projetivas. Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Nós estamos caminhando para o fim. Se caso alguém quiser perguntar alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Sou Dalva. Dalva. Parabéns, né? Pela atuação. Eu já sou psicóloga há muitos anos. E na época que eu me formei, que eu estudei, eu tive 1 ano de Rorschach, eu tive uma disciplina que era um semestre só de TAT e outra de PNK. O que a gente tem visto, né? Sou docente em curso de psicologia também, aluna do IPEX também. Quais as técnicas que têm sido mais utilizadas? Porque o que eu vejo, a maioria trabalhando, ensinando, né, com o domínio do HTP, né? No caso aí da expressiva, o falográfico. O TAT e o Rorschach, né, e o Rorschach, que são mais complexos, bem mais complexos, requer até assim, você fazer um curso à parte. Como que está essa situação? Uma até curiosidade minha, viu, Pedro?
Muito bacana, Dalva. Obrigado pela participação, seja bem-vinda aí, né? É sempre legal essas trocas. A própria literatura tem apontado, e recentemente eu estou bem atualizado aí com essas informações, nós estamos passando por um processo de avaliação psicológica onde está sistematizando muito esse processo, principalmente uma sistematização informatizada, né? Então, aqueles testes que acabam sendo testes onde acaba fazendo com que aquele técnico, o profissional, demande muito tempo para aquela correção, onde acaba tendo um investimento muito significativo na compra do teste, né? Tudo isso está indo para um momento ali muito de mercado diante dessa sistematização. Quando nós falamos dos projetivos, sempre os testes projetivos, eles tiveram essa fama, né? Que eram testes caros, que eram testes difíceis de correção, porque ele tem uma fundamentação teórica onde ele se baseava muito dentro dessa teoria psicanalítica, né? E ali acabava deixando aquele teste muito específico para um tipo de formação. Então, nós vamos tendo aí alguns encontros hoje que os próprios processos de avaliação psicológica estão utilizando, sim, dos métodos projetivos, mas selecionando aqueles métodos que são mais fáceis de aplicação, onde eles são possíveis de terem aplicações pelo modo online, né, que muitos desses testes já estão tendo. Então, eles estão tirando, diante de alguns processos, aqueles testes mais difíceis, que acabam demandando muito tempo do profissional, e incluindo esses testes projetivos nessa sistematização. Então, nós vamos vendo hoje, né, que um profissional que trabalha com um processo de avaliação psicológica, ele vai acabar aderindo ali àquele teste que está sendo mais usual, porque já tem uma correção online, né? Então, nós estamos passando por esse momento, onde ele não vai demandar tanto tempo. Uma outra coisa que vem aparecendo também, e isso é um reflexo da própria formação, né? A graduação hoje em psicologia, ela quando ensina avaliação psicológica, geralmente a ementa está escolhendo testes que são mais fáceis de serem ensinados. E aí nós temos que pensar, às vezes acaba encurtando, né, a disciplina, porque aí não precisa de tantas aulas assim. Às vezes acaba colocando o aluno somente com testes muito simples, né, de serem aprendidos, mas que acabam tendo um propósito, um objetivo que atende o construto que vai ser avaliado. Então, quando a gente fala de personalidade hoje, eu vejo muito isso no campo profissional, né? Os profissionais, eles dizem, não vou aplicar aquele teste, demanda muito, muito tempo, hora ou outra eu me deparo com aquela questão que sempre requer ali que eu volto para aquele manual, então ele vai perdendo, né, e vai desgastando muito tempo naquele teste. Aí ele acaba indo para um que tem o mesmo objetivo, mas que seja mais fácil de aplicação. Então nós vamos tendo, e a própria literatura tem apontado isso. E aí eu acho que cabe a gente pensar, né, se isso é um ganho ou se acaba sendo um retrocesso, né? A gente sabe que temos instrumentos aí de testagens que são maravilhosos, porém nós estamos tendo cada vez mais essas pesquisas sendo investidas para tornar esses testes mais fáceis de aplicação e que demandam menos tempo para esses profissionais, né? E possam também ser utilizados por essas correções online. Pedro, posso complementar? Claro, por favor. Complementar? Pessoal, boa noite, então, para quem entrou depois. Eu vou falar da nossa experiência lá na FAMERP também, né, que eu acho que é bem interessante, né, Pedro? Sim. E uma das coisas que os artigos, né, que as recomendações até do nosso Conselho de Psicologia, é que nas disciplinas de técnicas de exame psicológico, né, além da gente abordar alguns instrumentos psicológicos, é importante que a gente remeta também a vertente da psicometria, né? Então, acho que é uma disciplina que acabou ficando esquecida aí por muitos anos na graduação de psicologia, e que é algo que eles preconizam, né, que é extremamente importante. Então, por exemplo, na FAMERP, a gente preconiza a psicometria, e aí a gente acaba escolhendo alguns instrumentos psicológicos dentro de áreas
específicas, né, por exemplo, testes projetivos e testes objetivos, para que o aluno, então, ele consiga alencar, né, essas técnicas mais gerais, né, porque a gente sabe que testes são instrumentos que eles se modificam ao longo do tempo. E algo que é, por exemplo, favorável hoje pelo CETEP-SI, pode ser que não seja favorável daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, essa prática da gente abordar mais a temática da psicometria, né? Discutindo com os alunos sobre a construção de um teste, validade, fidedignidade, né? As normas da testagem, o quanto é importante a gente ler um manual técnico, né? São coisas que a gente às vezes esquece, principalmente nos testes objetivos, né? O quanto que se usou de amostra normativa para aquele teste, né? Então, tudo isso a gente precisa tomar bastante cuidado, ok? Era isso, Pedro. Obrigada. Nós trabalhamos aqui em Santa Fé, eu trabalho com avaliação psicológica também, e trabalho com essa vertente aí da psicometria. E nós temos uma disciplina que é voltada para técnicas projetivas, né? Inclusive, acho que o professor está aqui, que é o professor Tiago, e eu trabalho especificamente também dentro da perspectiva psicométrica. E, Karina, um feedback muito bom, viu? Porque eu sigo essa questão de normas, padronização, os parâmetros psicométricos, né? Como a gente vem trabalhando isso com os alunos e em aulas práticas também. Então, obrigada. Muito bacana, né? Essas trocas são sempre bem-vindas, né? E nós vamos percebendo isso, né, na graduação, na formação, e vamos vendo aí alguns testes clássicos, né, que eles partem de metodologias muito complexas, né, onde o modo que essa personalidade, aí voltando aqui para o nosso workshop, né, que ela era sistematizada no sentido de conseguir adentrar algumas características, né, para entender essa personalidade, ela ia partindo de sistematizações muito complexas. Né. Nós temos que ir considerando também que a própria tecnologia, né, ela vai adentrando e trazendo para esse movimento um novo olhar para essas personalidades. Né. É aí que é interessante pensarmos o quanto que o método projetivo ele pode trazer para nós uma dimensão um pouco mais acerca de uma medida que é a subjetividade desse indivíduo, né? Onde a gente possa, por meio do levantamento, né, de uma investigação, do estudo dessa personalidade, acabar alcançando aí características, né? E esse indivíduo ir trazendo essas referências, e aí nós podemos até ir acessando mais esse mundo interno do indivíduo. Pessoal, nós estamos caminhando aqui e aí eu vou trazer para vocês mais algumas informações para compartilharmos aí juntos. Então, quando nós falamos ali, né, dessa classificação das técnicas projetivas, e nós vamos falando aí o quanto que elas vão favorecendo diante do processo tanto da psicoterapia, dos atendimentos psicológicos, também do processo de avaliação psicológica, o público-alvo aqui também acaba sendo para nós sempre o que a literatura aponta como algo que é vantajoso no uso desses testes, né? E também do emprego dessas técnicas. Elas acabam sendo muito úteis com crianças pequenas, pessoas que não têm um nível de instrução, né, um nível de alfabetização, às vezes uma pessoa que tem dificuldade no idioma, né, que está fora do país, que está às vezes em outro contexto, dificuldades da fala. Então, nós podemos utilizar essas técnicas que elas acabam sendo um modo, né, de trabalhar com algumas questões e algumas particularidades que pode ser que a outros tipos de testes acabariam encontrando aí algumas barreiras, né. Já com as técnicas projetivas, elas exploram muito, né, e acabam trazendo para nós aí essas facilidades. Alguns sentidos, elas acabam aparecendo como sendo referência de pensarmos as técnicas projetivas. Então, nós vamos ter 5 sentidos aí, para pensarmos sobre elas.
O primeiro é que uma técnica projetiva, ela favorece a descarga do que esse indivíduo ele traz, né, principalmente acerca de emoções, pensamentos, ideias, sobre o material que está sendo apresentado ao sujeito. Então, quando você mostra para ele um exemplo, uma cena ali de uma violência, ele vai falar sobre aquela cena, ele vai descarregar algo sobre esse material. E também ali é possível ver aquilo que, diante daquele material, ele recusa, ou é algo que acaba sendo contra, né? Acaba tendo, às vezes, até uma referência negativa para ele. Então, é possível perceber como que o sujeito vivencia aquela situação, como que é aquela situação para ele, né? Qual que é a referência daquela situação para ele. Então, isso acaba possibilitando uma descarga de impulsos e emoções. Um segundo sentido das técnicas projetivas os testes projetivos, eles levam o sujeito a produzir um protocolo de respostas a tal modo que essa estrutura do mesmo vai corresponder a uma estrutura da sua personalidade. Então, o segundo sentido empregado no uso das técnicas projetivas é que, por meio da maneira como esse indivíduo ele está projetando aí, evocando nesse material o estímulo que está sendo apresentado para ele, é possível entender características de personalidade. Um terceiro sentido é o teste projetivo, que é utilizado, que é como se fosse um raio-x ali, né, acerca do interior da personalidade desse indivíduo. Que acaba sendo uma imagem, né, que nós podemos ter aí da personalidade dele, né. E o teste, como ele vai ter essa fundamentação bem específica, bem sistematizada, seguindo ele, né, conforme todas as orientações e as instruções do manual, ele acaba revelando evidências projetivas acerca da personalidade desse indivíduo. Então, é aquela questão, né, que vem muito de uma fundamentação teórica da psicanálise, né? Aquilo que está escondido, ele acaba vindo, né, para essa consciência, isso acaba sendo iluminado, né, isso se revela, e ele pode vir a ser ampliado, e o indivíduo construir um sentido e uma elaboração acerca disso. E as técnicas projetivas, então, elas acabam sendo essas técnicas de exploração que, em forma intencional e sistemática, vão provocar essa projeção inconsciente da estrutura íntima da personalidade sobre o fundo, sendo material ou uma atividade pouco estruturada. E aí, eu gostaria aqui de destacar com vocês acerca do desenho. Porque quando você propõe um indivíduo entrar em contato com o desenho nos permite avaliar tanto aspectos cognitivos como aspectos projetivos, né? E aí, quando nós entramos aqui dentro de uma perspectiva de falar sobre o desenho como sendo um meio, né, de trabalhar essa técnica projetiva, é o emprego da projeção por meio da técnica projetiva gráfica, nós vamos pensar que esse desenho, ele pode ser visto tanto acerca de uma perspectiva cognitiva, como também projetiva. Nós vamos ter tantos testes, né, que vão utilizar o desenho para o indivíduo, e onde nós vamos poder ter uma avaliação mais cognitiva ou uma avaliação mais projetiva, né? Depende aí do objetivo acerca dessa testagem. Então, detalhando, para encerrarmos o nosso workshop de hoje, as técnicas projetivas, elas são técnicas exploratórias, elas acabam tendo, né, uma natureza intencional e sistemática, elas apresentam conteúdo indireto e inadvertido. Podemos pensar a natureza dessas técnicas projetivas, né, utilizando aí de materiais ou de situações pouco estruturadas, para que a gente consiga evocar e ter aí esse material projetivo do paciente. De forma ativa e espontânea, pode vir a ser desenvolvida uma atividade via uma estruturação, porém sempre esse material projetivo ele vai ser um material não tão estruturado, porém sempre no processo ali de avaliação projetiva, toda atividade que vai ser pensada, ela se compõe ali de uma comunicação e de uma observação também do que esse paciente apresenta acerca dos seus aspectos comportamentais.
Então, às vezes, a criança está fazendo ali um desenho, ela está falando sobre o desenho. Então, a gente sempre está pensando como que o indivíduo está se envolvendo ativamente e espontaneamente acerca da tarefa que ele está ali conduzindo. Né? E vários produtos é possível, né, aspectos aí serem avaliados. Percepções, escolhas, descrições, interpretações. É possível termos um maior controle acerca das manipulações. Nós podemos ver aí técnicas que vão trabalhar combinações, organizações, criações. Todos esses aspectos, eles podem vir a ser analisados diante do uso das técnicas projetivas. Então, essas técnicas, elas vão ter como objetivo conteúdos ideacionais, onde essas ideias, elas podem também trazer para nós vestígios de evidência para pensarmos sentimentos, para pensarmos reações ligadas a estado de humor. A gente pode ir adentrando ali pelo uso das técnicas projetivas e acessando muito desses aspectos. E eles podem ser ansiedade, culpa, hostilidade, labilidade emocional, enfrentamento, fuga, né? Nós vamos tendo vários aspectos que podem ser aí avaliados e compreendidos por meio do uso e do emprego dessas técnicas. Esses materiais, nós vamos pensar que a projeção sempre vai trazer algo do encoberto, que é ignorado pelo sujeito ali, né? Que seja possível ser acessado analisando a projeção. E serve aí ao psicólogo para um conhecimento acerca das estruturas de personalidade e da dinâmica aí, da personalidade do indivíduo. Aqui eu trago para vocês bem rapidamente, tá? Só para a gente encerrar. Então, o que nós vamos ter de técnicas gráficas? O HTP, o desenho da figura humana, técnicas verbais, onde nós vamos partir ali de um estímulo, que é a fala, né? Para que o sujeito ali, ele traga o material, né? Então, das técnicas verbais, nós podemos ter, a partir aí de técnicas que vão utilizar de manchas e de estímulos visuais imprecisos ou não estruturados. E aí nós vamos ter o Rorschach, Zulliger, a partir de estímulos visuais que já tem uma estrutura, né? Você olha ali o que está sendo apresentado para o indivíduo, né? Aquela figura, né? Aquela imagem, ela já tem uma estrutura. Aí nós temos o TAT. Então, nós vamos tendo aí essa classificação. Estímulos orais, que já vão ser estruturados, que aí é a associação de palavras do Jung, o completar histórias, e a partir de cenas tridimensionais, aí que nós temos alguns testes e algumas técnicas, as próprias técnicas psicodramáticas que vão partir aí desse tipo de classificação. Então, a literatura faz essa classificação bem geral para nós, que nos permite aí e tendo essa dimensão de como essas técnicas elas vão sendo classificadas. Bom, aqui eu encerro esse conteúdo que eu tive aí dentro desse objetivo do workshop, falar um pouquinho com vocês sobre essas técnicas projetivas. Eu deixo esse espaço para que a gente troca aí, faça uma interação, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Pedro, excelente, hein? Muito bom, Pedro. Marina, Eu acho que obrigado. aquele a gente aprendeu um monte de coisa hoje. Ai, né, Pedro, olha só, assim, eu sou de uma outra abordagem, né, pessoal? E aí disse, vai ser um desafio enorme, mas foi delicioso, Pedro. Na verdade, assim, meu contato tinha sido muito longínquo, né? Na verdade, na época em que eu fiz a faculdade, a formação, mas ouvir você falando assim de uma forma tão contextualizada e trazendo esses testes, né? Porque eu acho que a maior preocupação em relação à questão dos testes, principalmente os projetivos, é com relação à fidedignidade, né? E você estava falando exatamente disso, né? De testes que são fundamentados, que têm resultados de pesquisa, quer dizer, não é qualquer coisa, está baseado nas evidências de que ele realmente avalia, de que ele consegue mensurar o aspecto que ele se propõe a avaliar.
aprendi muito. E eu roubo um pouquinho as técnicas projetivas ainda sendo da TCC, eu roubo algumas coisas para mim também, porque eu acho que elas são super importantes, né? E complementam muito esse processo do psicodiagnóstico de uma forma geral. Parabéns, Pedro, eu adorei. Legal. Obrigado, Kelly. Feliz. Olha só, tem vários comentários aqui, ó. Parabéns, professor, da Letícia, Juliana. Foi excelente. Eliane, gostei muito. A Dalva, informações novas. A Dalva é uma fofa, tá sempre seguindo a gente, né? A Rayane, parabéns. Eu acho que tem umas alunas suas aqui, hein, que estão, ó, super te elogiando. O pessoal super em peso aí. Obrigado, olha só, a Juliana está falando que ela já está pensando em como aplicar isso tudo na clínica. Que legal. Bom, Jéssica. A ideia e esse momento é para isso mesmo, né? Sim. Trocar essas informações, muito interessante. Fiquei aí com uma vontade de falar mais sobre desenho. Tem um material muito bom aí que a gente pode, em um momento futuro, né, pensar em um outro workshop. Eu acho que é legal falar, né? De utilizar mais dessa técnica projetiva gráfica. Tem uma fundamentação teórica bem interessante. Fica aí, né, uma sugestão para pensarmos mais para frente. Não, o convite já está feito, né, Cá? Basta você se organizar e dizer uma data, A gente com certeza. Até porque o pessoal tem se acostumado com os nossos workshops, com as nossas lives semanalmente, né? E o pessoal tem falado muito bem. Eu acho que compartilhar conhecimento é algo formidável, né? Porque o conhecimento ele não pode ficar para a gente, né, Pedro? Sim, o conhecimento ele tem que ser realmente compartilhado. É isso aí. A Dalva também já falou do desenho, então, Pedro, você se comprometeu, agora não pode tem mais deixar. Concordo e assina embaixo, Karina, isso mesmo. E só lembrando, pessoal, para quem está nos assistindo, para quem ainda vai nos assistir, porque muito prazeramente, né, as pessoas vêm nos assistindo depois, né, lá no nosso canal do YouTube, convidar vocês para conhecer o nosso curso de avaliação psicológica, né, Pedro? Isso mesmo. Nós estamos na primeira turma, tem sido um desafio para nós, mas eu e o Pedro, muito cuidadosamente, a gente tem aí moldando o curso junto com os alunos e tem dado muito certo, né? E aí a gente agora, em agosto, iremos para a nossa segunda turma, né, Pedro? Isso mesmo, já estamos aí até com as matrículas abertas, né? Isso aí. Isso é bem interessante. Isso aí. E no nosso curso de avaliação, a gente tem de tudo um pouco, né, Pedro? Isso. Tanto as questões projetivas como as questões objetivas. A gente tem avaliações específicas como porte de arma, trânsito, seleção de pessoas, avaliação neuropsicológica. Então, a gente acaba aí entrelaçando todas as áreas da avaliação. É bem rico o nosso curso. Bem amplo. Muito bom. Então, Pedro, acho que por parabéns, Pedro, obrigada, viu? Eu vou falar tchau, porque eu sei que o Pedro tem aula agora. Ele deve já estar atrasado. Mas muito obrigada, Pedro. Obrigada, pessoal que nos acompanhou. Um grande beijo e abraço a todos. Pessoal, obrigado. Boa noite aí para todo mundo. E até a próxima. Muito obrigada, Pedro. Obrigado a vocês, pessoal. Pela disponibilidade. Obrigada, tchau. Um abraço.